GH, hormônio do crescimento. Será mesmo que ajuda no ganho de massa muscular, no emagrecimento? Será que vale a pena o custo-benefício, Diego? Vamos ver se ele traz tudo aquilo que ele promete. Vamos lá. Fiquem ligados. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui, Papo de Saúde, com o Dr. Rafael Coelho e Dr. Diego Santos. Vou pedindo também que quem não se inscreveu ainda, se inscreva e também ative as notificações. Quando a gente postar mais conteúdo, vocês vão ser informados sobre isso. Isso, Rafa. Lembrando também que dá para acompanhar nossos conteúdos também pelas redes sociais. Ou seja, vai lá no Instagram, segue a gente e acompanha. É importante salientar que nossa função aqui é apenas informar e não indicar um tratamento, dizer como se faz um tratamento. A gente só vai informar vocês sobre tal tema. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre GH. Vamos lá. Tema muito pertinente, viu? Muita gente tem dúvida. Muita gente faz uso do GH para ficar forte, mas será mesmo, Rafa, que aumenta o ganho de massa muscular, queima mais gordura e também vamos ver se vale a pena o custo-benefício? É verdade. Antes de falar sobre isso, acho que é importante a gente comentar um pouquinho sobre a fisiologia para vocês entenderem um pouco. Existe uma glândula bem pequenininha do tamanho de uma ervilha chamada hipófise e na parte anterior dela é que se produz o GH. Fica aqui em cima, nessa região, perto do cérebro. Existe outra região chamada hipotálamo, que é um monte de neurônios que vão comandar a produção de GH nos momentos ideais no seu organismo. Vamos falar agora também um pouquinho da via de administração do GH. Como é que ele pode ser tomado? Por via oral, via subcutânea? A verdade é que ele só pode ser administrado por via subcutânea. Por quê? Porque o GH é um peptídeo, ou seja, é formado por aminoácidos, é uma proteína. Então se a gente toma por via oral, quando ele chegar no estômago ele vai ser digerido em aminoácidos e aí vai perder sua utilidade. Não então, vai ser utilizado como hormônio GH, aí vai acontecer a digestão. É importante também lembrar que não só existe uma molécula de GH, um tipo de hormônio, existem mais de 100 tipos de GHs disponíveis e a gente sabe, descrito na ciência, quais são essas moléculas de GH. A secreção do GH é mediada por inúmeros fatores, algumas ainda não esclarecidas, mas a gente vai citar alguns mais importantes para vocês. Começa aí, Diego, falando sobre os estímulos do GH. Vamos lá, então, o que é que faz com que aumente a secreção do GH? A gente mesmo produz esse hormônio. A fome, a gente sabe que o hormônio da fome, um dos, que é a grelina, aumenta a quantidade de produção do GH. A idade, a gente sabe, quanto mais novo, maior essa produção do GH. E uma outra forma importantíssima da gente estimular essa produção é a atividade física. Com certeza. A atividade física, inclusive, é um dos fatores mais determinantes na produção do GH fora do horário maior, que é durante o sono, que é outro fator. O sono de ondas lentas estimula a produção maior de GH. Assim como também uma quantidade ideal de esteroides no seu corpo, que seria a testosterona, estradiol, eles têm relação com a produção de GH, e assim também como a tua quantidade de gordura corporal. Quanto mais gordura corporal você tem, menos estímulo você tem à produção de GH. Ou seja, pacientes com obesidade, por exemplo, têm produção diminuída desse hormônio. Pois é, lembrando que a obesidade é uma doença e traz inúmeras consequências, a diminuição do GH é uma delas, por exemplo. Mais uma dessas consequências que a obesidade traz. E quais são as funções do GH? A primeira delas, a mais conhecida, é a síntese proteica. Então o GH atua na síntese de proteínas, aumentando a massa muscular. A gente sabe também que o GH atua na queima de gordura porque ele atua ali na enzima lipase lipoproteica. Lembrando também que o GH atua na queima de gordura porque ele atua reduzindo a ação da lipase lipoproteica, que atua diretamente na lipólise. É uma enzima muito importante na questão da lipólise, sim. Além disso, o GH aumenta os níveis de óxido nítrico, que é um vasodilatador. Sendo assim, você recebe mais oxigenação nos tecidos, por isso que esse hormônio é muito interessante quando se fala em performance física. Mas a gente falou que ele atua sim no crescimento da massa muscular, queima de gordura, melhora a performance física, mas nem tudo são flores, tá, pessoal? Tem os efeitos colaterais também, como a retenção hídrica, que a gente observa que é mais comum nas mulheres que nos homens. Muito mais nas mulheres e principalmente nas regiões de membros inferiores, que são as pernas e nos braços também, nos membros superiores. E outro efeito colateral bem comum são o crescimento das extremidades quando se utiliza o GH por muito tempo. Pois é, Diego, é por isso que, na verdade, muitas pessoas estão fazendo rir ali, cara. Foi mal. Olha lá. Pois é, Diego, é por isso que se diz muito que o uso do GH seria superior em relação aos benefícios... Não, caguetei muito. Pois é, Diego, é por isso que se diz muito que o uso do GH traria resultados impressionantemente superiores a qualquer outra medida ergogênica que se tem. Mas será mesmo, pessoal, que vale a pena esse custo-benefício? Porque a gente sabe, Rafa, que é um tratamento muito caro para o GH.
que a gente sabe mesmo é que as pessoas que se beneficiam do uso do GH são aquelas que têm a doença verdadeira da deficiência do GH. Perfeito, porque essas pessoas têm expectativa de vida diminuída, fazendo a reposição desse hormônio, essas pessoas conseguem ter mais saúde. Mas existe também a terapia off-label, ou seja, fora da bula do uso do GH. E é por isso, por ser utilizada de maneira mais diferenciada em outras questões, que surgem vários mitos. E a gente vai esclarecer aqui o que é mito e o que é verdade para vocês. Vamos lá, mitos ou verdades sobre o uso de GH. GH causa câncer? Isso é um dos maiores mitos, pessoal. O GH não tem o poder de desenvolver câncer. Agora, o que a gente sabe, né, de evidências científicas é que se a pessoa já teve câncer, tem um câncer em vigência, ele tem a capacidade de estimular o crescimento do tumor. Exato, ou seja, se você está com o câncer no momento, é contraindicado o uso do GH. E se você já teve história passada de câncer, até com a cura do câncer, também é contraindicado. O homem produz mais GH do que a mulher. Isso é muito interessante, Diego. Eu acho que poucas pessoas sabem isso aí, viu? Mas é um grande mito, na verdade, pessoal. Na verdade, a mulher produz até cerca de 2 vezes mais GH do que o homem. Isso porque tem uma questão relacionada ao hormônio feminino. Os níveis de estradiol têm relação com a produção de GH aumentada, porque a mulher tem uma resistência periférica a esse hormônio. Resistência periférica significa que ela vai ter que produzir mais GH. As mulheres que fazem uso de anticoncepcionais, que já foi outro tema que a gente até abordou aqui, elas têm mais resistência ainda periférica ao uso do GH. E falando sobre anticoncepcionais, deixa eu beber. Poxa, Diego, falar em anticoncepcionais... Quem ainda não conferiu o nosso vídeo, vai aí no canal, confere que ficou massa o bate-papo também. O uso de GH pode causar diabetes. E aí, mito ou verdade? Isso é uma verdade, tá, pessoal? Porque o uso do GH, ele aumenta a resistência periférica à insulina, que pode causar diabetes. Agora, claro, Rafa, se a gente errar na dose, no tempo, né, e quando não for bem indicado. Às vezes você está fazendo uso sem nem que ser com a prescrição médica, que isso aí é o mais comum, né? Como, por exemplo, a classe que é muito comum disso são os fisiculturistas de doses bem elevadas e por muitos períodos. Se eu utilizar o GH antes do treino, vou melhorar a minha performance durante o exercício. Essa é muito boa também, né, Diego? Essa é. Mito grande, inclusive, tá? Muita gente faz isso, tá? Muitos fisiculturistas, de novo, fazem isso, mas outras pessoas que fazem uso, achando que vão melhorar a performance no treino. E por que isso não acontece? Porque, na verdade, pessoal, a meia-vida do GH é muito pequena. Então, ela é cerca de 7 minutos. Então, vamos fazer um exemplo. Você aplica lá, vai começar a trocar de roupa, colocar o sapato. Já se foi esse tempo aí todo e você já perdeu aquele GH que você aplicou. Então, na verdade, não tem nenhum sentido isso. E lembrando que eu falei anteriormente, o próprio exercício físico, ele já estimula a produção dos 106 tipos de GH. Então, se a gente usa de forma sintética, a gente vai inibir a nossa própria produção. Lembrando que o GH que você produz durante o exercício é muito mais anabólico e ajuda na performance muito mais do que esse sintético. Então você está inibindo um GH que é mais anabólico do que você está tomando. Não faz sentido. Carboidrato inibe a secreção de GH. Vamos lá? Pode ir? Vamos para mais uma. Antes de aplicar o GH, eu não posso comer carboidrato, porque perde o efeito do hormônio. Será que é verdade isso? Muita gente também é recomendado isso, inclusive até por profissionais de saúde, às vezes, se o paciente está fazendo uso por indicação. A gente sabe que isso é um mito total. Por quê? É verdade que o carboidrato ele inibe a produção do GH. Só que se a gente está usando de forma sintética, a gente já está usando o hormônio pronto. O carboidrato não vai ter interferência sobre aquele hormônio que a gente está aplicando. O carboidrato tem interferência com a produção do seu GH endógeno, que na verdade vai estar inibido porque você já está utilizando ele de fora. Uma dose suprafisiológica. E uma dose até maior muitas vezes. Então é isso, pessoal, terminamos mais um vídeo aqui e não esquece de deixar nos comentários o que acharam desse vídeo e sugestões de temas pra gente estar discutindo. É verdade, eu esqueci o que eu ia dizer. Eu tava pensando no que tu tava dizendo, sério, vamos ver se... A gente agradece muito a atenção de vocês, não esquece de dar o like no nosso vídeo e de também compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Aproveita e segue a gente por lá. Dr. Rafael Coelho e Dr. Diego. Tá peste, mas tu não tá usando GH não, né, bicho?